Muito bem-vindos ao Beta Conecta. Estamos aqui. Muito prazer, meu nome é Felipe, sou gestor. Eu sou o Andrew, técnico de segurança do trabalho, e a Beta Conecta é o nosso podcast para trazer a segurança do trabalho de uma maneira mais desmistificada para vocês. Nos sigam nas redes sociais para saber mais. E hoje, para o nosso primeiro episódio do podcast, trouxemos aqui o Nelson, especialista na área de segurança do trabalho, e nós vamos abordar alguns temas específicos, NR28, NR17, vamos verificar um pouquinho com relação a essa questão de perícias trabalhistas, como a questão ergonômica é influenciada dentro do Ministério do Trabalho, e para isso a gente trouxe uma pessoa com autoridade para falar sobre o assunto. Esse é Nelson Galois. Muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar esse convite. Obrigado, é uma satisfação muito grande estar com vocês, poder trocar algumas ideias, levando a nossa experiência de 33 anos. Realmente é uma história e que a gente tinha dado uma estancada à medida que eu me aposentei, mas atualmente eu estou pensando em voltar ativa, né? Eu falo para a minha esposa que ela me desaposentou, e eu estou precisando me incomodar e muitas pessoas me cobravam, né? Por que eu, com esse tempo de experiência, de expertise, eu não... sei lá, foi um tempo, mas estamos de volta. Vamos tentar fazer uma recomposição na área. A gente tem muito contato, e um trabalho bem legal, assim, de auditoria, de consultoria. Vamos lá, vamos em frente. Que legal, Nelson. É um prazer te ter aqui, tá? Esse é o nosso primeiro episódio e é muito bom ter uma pessoa com tanta experiência para compartilhar esse conhecimento com a gente e com a nossa audiência. Nelson, a gente queria saber aqui um pouquinho de você, como você decidiu ser auditor, né? Quando que você virou essa chavinha e resolveu, não, eu vou ser auditor do Ministério do Trabalho? Como é que foi isso para você? Bom, na verdade, como a maioria das coisas na minha vida, elas aconteceram assim de uma maneira fortuita. Eu me formei como engenheiro químico na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E à medida que exatamente depois de me formar, né, eu era noivo, estava em Joaçaba, procurando emprego, né? Na época eu fazia engenharia e veterinária, daí larguei a veterinária e vim tentar a vida em Santa Catarina, no qual a minha noiva fazia medicina, né? E aí eu comecei, por acaso, distribuir currículo num monte de empresa, mas é o que acontece com todo jovem, né? Você não tem experiência, então as portas não se abrem facilmente, né? E eu sabia sempre que uma das portas seria concurso, né? Uhum. Mas os concursos apareciam aleatoriamente, né? Eu me inscrevi logo que eu me formei com 22 anos. Era muito novo, né? E como eu falei, engenheiro químico, da mesma maneira, eu me tornei engenheiro químico, jogando a moedinha para cima, ou era cara a engenharia química, senão era engenharia mecânica. Uhum. Mas eu sempre gostei, a facilidade foi para exatas, né? Era o meu caminho. Então, formado em engenharia química, vim para Santa Catarina e eu tinha me inscrito num concurso para professor adjunto da disciplina de projetos na engenharia química da Universidade Federal. E estava em Joaçaba lá e a minha sogra falou, tem um pessoal do Rio Grande se inscrevendo para um concurso, que na época a inscrição para o concurso de engenheiro de segurança, na época o nome era engenheiro, porque não existia o cargo engenheiro de segurança no Ministério do Trabalho, que era o auditor da área de segurança e saúde, né? Tinha o médico do trabalho, tinha o engenheiro, que era um engenheiro de segurança, mas não estava capitulado como engenharia de segurança e trabalho. E tinha o fiscal do trabalho, que era o advogado, economista ou administrador. Uhum. Nessa situação, a minha sogra lá falou, vai ter um concurso para engenheiro. Eu, vamos lá, né? Então aí matando cachorro. Então, daí me inscrevi, mas não tinha noção do que seria o concurso e as atividades. Sabia que era fiscalização, isso eu sabia. E eu tinha tido uma disciplina, uma cadeira na faculdade de Engenharia de Segurança do Trabalho, mas era muito elementar, assim, totalmente superficial. Era um campo que era bem novo para mim.
E um pouquinho antes daí, daí o concurso tinha data, ele atrasou um pouco. Foi o concurso, se eu não me engano, foi em 1983, né? E aí eu tinha me formado em 82, o concurso ia ser em 83, atrasou alguns meses. E antes, 2 meses antes, eu fiz o concurso para professor da Universidade Federal. Daí, quando vocês estavam falando no começo, né, que às vezes a pessoa fica mais nervosa, com câmera, então eu digo que tudo é bagagem. A primeira vez depois você vai se acostumando e a coisa passa a ser tão normal. Por exemplo, para mim aqui é um papo, é uma brincadeira e isso vai acontecer com todo mundo, né? Daí, no caso, eu fiz o concurso para professor na faculdade e está muito ligado a isso, é treinamento, palestra, é aula, enfim, e eu fui fazer a primeira prova escrita, eram 6 candidatos e eu fui o único que passou, mas daí eu fui dar aula. E eu não é que não preparei, não organizei, não tinha, e na época existia basicamente o retroprojetor, né? Hoje tem PowerPoint, tem um monte de recurso bem... Mas eu não usei retroprojetor. Eu fui escrevendo no quadro e a minha letra é horrível, né? Escrevendo, apagando e tal. Então, no fim da aula, eu disse, mas foi ruim. Foi ruim e nervoso, né? Eu sabia a matéria. A matéria, e o professor acabou de dizer, Nelson, meus parabéns pelo teu conhecimento. Mas só que aqui nós estamos admitindo, fazendo um concurso para professor. O professor é aquele que tem que ensinar. Então, tu tem 22 anos, aí tem muito a aprender, estudar e eu tinha certeza. Aquilo lá já foi a primeira aula que eu tive de contato assim, com o público, que a comunicação é uma coisa básica, fundamental dentro de qualquer atividade. Daí eu passei logo em seguida, daí veio o concurso do Ministério do Trabalho. E ali... Como eu falei antes, foi casual, eu não sabia a matéria. Daí, isso dá o quê? Existia uma coleção de 6 livros da Fundacentro de Engenharia de Segurança do Trabalho. E outros 5 ou 6 de Medicina do Trabalho. Eu li 2 vezes o livro de Engenharia de Segurança do Trabalho, a coleção. Tinha um outro que era um manual, que era um grossão, que era um resumo, assim... Um resumo ou uma síntese de tudo com relação à segurança do trabalho, e tinha o de medicina do trabalho que eu vi também. Daí eu fiz o concurso, eram 12 vagas, e depois da portaria 3214, na época que o Ministério do Trabalho criou as normas e precisava de gente para fiscalizar, eu passei em 4º lugar. Muitos, inclusive, que classificaram depois de mim, eram engenheiros de segurança, tinham formação já... Dentro da área, né? Dentro da área. Mas eu tinha estudado. Sim. Eu tinha estudado e fui muito bem. Daí eu podia optar, antigamente era subdelegacia, hoje é gerência, né? Dentro de cada subdelegacia, que tinha Florianópolis, Criciúma, Joinville, Blumenau, Chapecó e Joaçaba. Joaçaba depois passou a ser Lages. Então, daí, na época, a família da minha noiva era de Joaçaba, eu passei em 4º, eu não podia escolher Criciúma, porque eram 2 vagas para cada. E Criciúma, o casal que ficou em 2º e 3º escolheram. Daí eu disse, vou ficar onde? Eu tinha muito laço, até porque na época eu fazia veterinária, com Rio Grande, com fazenda e tal. Eu disse, Chapecó acho que tem mais a ver com o Rio Grande, né? E daí fui para Chapecó, escolhi Chapecó, a família é bom, mas não bem colado, né? Aí escolhi Chapecó. E lá em Chapecó, na época, tinha um engenheiro de segurança que trabalhava na Sadia, né? Mas era digamos, o nível lá era... Chapecó hoje é muito diferente, né? Mas na época era bem pobre. E aí em 84, o Ministério do Trabalho obrigou que todos os engenheiros que tinham passado, eles tinham que ter a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. E na época a Fundacentro e a Universidade Federal que estavam fazendo. E
E daí eles abriram para os engenheiros que não tinham, eu acho que nós éramos em 5 ou 6 que não eram engenheiros de segurança, e nós fomos obrigados a fazer o curso, né? Senão não íamos poder fiscalizar. Essa foi a determinação de Brasília. Daí, em 1985, foi a minha primeira grande desafio, assim, para ver que às vezes as coisas são difíceis, mas você consegue fazer, né? Era fazer o curso de Engenharia de Segurança, que era na Universidade Federal, mas aquele ano resolveram fazer em Criciúma. Em convênio da Fundacentro, a Universidade Federal, que na verdade era quem dava o curso, né? E a FUCRE. E eu em Chapecó. Chapecó não existia 282. A gente vinha para 470. Né? Era 900 quilômetros. Eu fazia 900 quilômetros. Saía na quarta-feira de ônibus de Chapecó, de noite. E voltava sábado. Toda semana, um ano inteiro, fazendo 900 quilômetros de ida, 900 de volta. Hoje, eu duvido que eu teria estímulo e coragem hoje de fazer isso aí. Mas, na época, né, eu fiz brincando, assim. E daí eu passei a ser engenheiro de segurança do trabalho. E em 85 e 86... Não, daí 86 a minha, na época, a minha noiva, já era minha esposa, né? Ela era médica e foi fazer o curso de Medicina do Trabalho em Campinas, na Unicamp, com o René Mendes. E nesse tempo que ela estava fazendo o curso lá, eu tinha 2 férias acumuladas e consegui um mês. Eu fiquei no Departamento de Higiene do Trabalho da Unicamp com o René Mendes, né? Aí foi outra baita escola. Então, como higienista ali, para mim, foi a escola mais importante. Uhum. Como no Ministério do Trabalho, no começo, a gente tinha muita interação com a Fundacentro, e a gente fazia as perícias nas empresas, nos órgãos públicos. Então, a parte de higiene era a parte que eu mais gostava, e até por ser engenheiro químico, e grande parte dos problemas do meio ambiente de trabalho são químicos, né? Uhum. E eu lá na Unicamp, foi uma baita escola. E além de tudo, eu ficava, naqueles 3 meses, à noite eu assistia os cursos de Medicina do Trabalho. Durante o dia eu participava da equipe do René Mendes. A gente teve trabalhos fantásticos lá nas empresas de Campinas, empresas boas, porque a Unicamp tinha já um status assim, de prestação de serviço, como aquele estilo americano, né? Sustenta a faculdade, são essas interações. E, por exemplo, naquela época, hoje se fala muito do nióbio, né? Naquela época nós ficamos 2 semanas na CBMN em Araxá, fazendo levantamento do nióbio. E aquele negócio, segredo profissional, segredo das empresas, a gente teve que estudar a química do nióbio, porque às vezes o contaminante não é o produto que tu tem ali, né? É o resultado da reação. Sim. Né? Então, a mistura, né? Tinha os reagentes lá e, mas o que a gente vai pesquisar aqui? Né? Então, você tinha que ter um conhecimento de química e tal. E com isso, tudo que a gente levantava, a gente trabalhava muito com impinge, com borbulhador, cromatografia em fase gasosa, titulometria, e tudo coisas que eu já conhecia da engenharia química. Então, o grupo da Unicamp lá era um grupo fantástico, só gente fera, assim. Os médicos, por exemplo, tinham 7 médicos. Era um médico que trabalhava meio período na Ródia, meio período na Unicamp. Meio período na Texas, outro na Unicamp, outro na Telebrás e Unicamp, enfim. Então, era um grupo muito bom. Então, ali foi onde eu despertei, era uma coisa que eu gostava muito, sempre trabalhei muito, foi a parte de higiene do trabalho. E na própria formação da engenharia de segurança, eu tive muito contato com o Samir, na parte de ruído, né? A parte de conforto térmico, lumínico também. Muito mais para a parte de higiene do que propriamente a parte de segurança. Sim. Né? Embora eu trabalhava em todas, né? Mas era a que eu gostava, que tinha mais prazer em trabalhar. Aí eu voltei da Unicamp, eu disse, puta, agora em Chapecó, longe de tudo, longe de Porto Alegre, longe de Florianópolis, longe de Curitiba. Não, vou dar um jeito de chegar mais perto da civilização. Daí eu pedi uma transferência para Blumenau, que ainda tinha uma vaga
porque começaram a assumir os outros, né? Até os 12. Mas um dos que assumiu era um mineiro que teve um problema de saúde, ele teve que ir para Minas, né? E daí ficou aquela vaga e eu disse, vou para Blumenau. Podia ir para Joinville também. Eu escolhi Blumenau. E foi basicamente uns 30 anos ali, eu trabalhei em Blumenau. Fez a vida em Blumenau. Basicamente foi toda a minha... A subdelegacia de Blumenau, que é todo o vale, pegava Brusque, Jaraguá, Rio do Sul, era a maior subdelegacia. E a maior força de trabalho era Blumenau. Então, essa história aí foi bastante interessante, porque fez eu poder aplicar, dar um up nisso, naqueles conhecimentos que eu tinha da Unicamp, né? E eu estava sempre... Na época, a gente tinha muito contato, a Fundacentro tinha muito dinheiro. A Fundacentro a gente dizia que era o primo rico do Ministério do Trabalho. Eles tinham dinheiro para tudo, né? E daí tinha muitos cursos, muitos workshops. Aí vinha gente do mundo todo. Então, ele estava direto lá em São Paulo, na Fundacentro, lá fazendo cursos. Sim. Treinamentos e cursos. Ô Nelson, e querendo ou não, a atividade em si, né, a tua atribuição, ela era uma atividade concursada, né? Uhum. Como tem até hoje, na verdade, Sim. né? A cada certo período de tempo aí, na verdade, em espaços bem longos, né, acaba aparecendo aí, abrindo concurso para que outras pessoas acabem fazendo também. E uma coisa que o pessoal tem bastante curiosidade, né, com relação aos auditores, claro que isso muda, né, a cada tempo e tudo mais, de acordo com o passar dos anos. Mas e aí, Nelson, quanto é que ganha um auditor do Ministério do Trabalho? Olha, eu não sei exatamente. Eu tenho a impressão que hoje um auditor, o inicial do auditor é por volta de 25 mil. Tenho a impressão. Né? Mas essa situação do auditor de hoje ela é totalmente diferente da que a gente tinha antes. Por exemplo, hoje, se você tiver contato com um auditor hoje, vai ser muito diferente da qualificação que tinham os auditores da minha época. Uhum. Por exemplo, como o meu concurso, por exemplo, era para engenheiro de segurança, tinha o de médico. Hoje não existe mais a especificidade da carreira. Muito embora o cara vai fiscalizar as mesmas coisas. Uhum. Né? Hoje, por exemplo, basta você ter um curso superior, você pode ser auditor fiscal do trabalho. E quando houve a unificação das áreas, então, talvez nos últimos 15 anos de trabalho meu, já era unificado. Então, daí, por exemplo, eu era médico, era engenheiro e era fiscal do trabalho, fazia todas as áreas. Muito embora, sempre a demanda, até pela complexidade das questões, a demanda sempre vinha para ti na área de segurança, na área de higiene, na área de saúde, e os médicos também, via de regra, assim, os médicos na minha época, eles tinham uma especialidade deles típica, e a medicina do trabalho era muito um bico para eles. Sim. Né? E enquanto que os engenheiros não, os engenheiros se dedicavam. Então, por isso que o time que existia no Ministério do Trabalho naquela época, assim, era fantástico. O conhecimento das pessoas, assim, era... Porque tinha muito treinamento, tinha muita oportunidade, né? Sim. Além da atividade te proporcionar, porque você está todo dia numa empresa nova, diferente, conhecendo, né? Isso aí é uma bagagem fantástica, né? Além dessa questão desses contatos, né? Esses treinamentos com a Fundacentro, reuniões, por exemplo, eu participei durante um tempo depois, porque depois eu acabei fazendo em 2000, no ano de 2000 eu concluí o mestrado em ergonomia, né? E a ergonomia minha, eu acabei fazendo na Universidade Federal, numa área que eu gostava também, que era conforto térmico, né? E a minha foi específica, muito embora o raciocínio é igual tanto para frio quanto calor. Eu fiz a dissertação foi para conforto térmico em baixas temperaturas. Uhum. Que nós tínhamos o que basicamente no Brasil, baixas temperaturas é câmara frigorífica. Muito embora o raciocínio de conforto térmico é exatamente o mesmo. A única diferença é que, por exemplo, que eu utilizei, da norma internacional, né? O balanço térmico do calor
ele tem que dar igual a zero. E o balanço térmico do frio, ele tem que dar igual ao isolamento de roupa. Né? Então, mas a equação, o princípio técnico é o mesmo. E depois, justamente por eu trabalhar em Blumenau, eu implantei, quando eu fui coordenador de projeto, no têxtil e na indústria, eu implantei um dos objetivos da planificação de ação, análise de conforto térmico. Sim. Porque a nossa região é muito quente, né? Sim. E até semana passada eu encontrei o presidente do sindicato, ele estava falando que esses últimos dias está muito quente. Pô, Nelson, lembrei de ti. Aquela época que nós... Foi eu me lembro que umas 2 semanas, acho que houveram vários desmaios em empresas, né? Justamente porque o excesso várias notícias, né? Balneário ali teve 9 trabalhadores em um dia. Joinville teve também casos assim. A gente às vezes está com o ar-condicionado meia boca e já está reclamando. Imagina um cara numa indústria com... Sim. Atividade em área externa, né? Então daí eu entrei na parte de ergonomia. Foi outra coisa que me ajudou bastante, que eu gosto. Gosto muito, né? No próprio Ministério, depois eu participei de grupo técnico de normatização. A normatização última de conforto térmico, eu fazia parte do grupo. Daí até a Viviane lá do Ministério estava falando das comissões tripartites, né? A comissão tripartite, normalmente ela começa com alguns técnicos, né? Uns técnicos. E a parte daí tem, que é o governo, né? O governo, Fundacentro, né? Então era basicamente fazer as reuniões, os trabalhadores e os empregadores não participavam muito. Daí na hora final de discussão para elaboração de normas, eles até participam. Mas, via de regra, a participação deles assim é pouco incisiva, né? E fica mais para quem realmente é técnico. Por isso você vê que a norma é técnica, tem que ser técnica, né? Então, esse foi o encaminhamento que proporcionou que a gente tivesse essa sequência de atividades que veio formar. E em todos esses anos de experiência, né, que você teve aí dentro dessas questões de perícias, fiscalizações, desses casos, né, que foram avaliados tanto ali em Chapecó quanto em Blumenau, que grande parte da sua carreira, na verdade, foi em Blumenau, né, na região do Vale do Itajaí. Qual foi o caso, assim, que te marcou mais? Né? Uma perícia, assim, que acabou trazendo pra ti e que te vem à cabeça nesse momento? Olha, é bom que tu falou em perícia, porque é outra atividade que eu fiz muito. Eu devo ter feito mais de 1000 perícias, assim, para a Justiça do Trabalho. Porque eu fazia até então, até a gente mudar o enquadramento do auditor do trabalho para subsídio, quando unificaram as carreiras do grupo físico, né? Trabalho, previdência e receita, a gente tinha possibilidade de ter outra atividade, né? Depois não, inclusive não podia nem ser. A minha esposa não tinha um consultório lá, consultório médico, e eu era sócio dela e era sócio gerente. Mas para levar o negócio do contador, enfim, né? Mas ela não podia mais. Podia ser cotista, né? Não podia mais ter outras atividades. Eu fazia perícia da Justiça do Trabalho, deixei de fazer. Embora eu já queria deixar. Até porque perícia judicial é muito complicado, porque você faz e pouco recebe, né? Pouco recebe. Naquela época que tinha inflação, inclusive, lá. Então, às vezes, você vai, por exemplo, às vezes eu recebi aqui de Brusque, lá, quase coisa de uns 2 meses atrás, uma cartinha da Vale do Trabalho aqui, disse, seu Nelson, tem um alvará para o senhor aqui. Um processo que eu fiz em 1994, da Chilessa. Olha só. E recebi R$600, ou R$400. Assim. Olha só. Demorou, né? Demorou bastante para vir. Um pouquinho, né? Essa demorou, mas muitas outras você não recebia. Por exemplo, que cabe a parte que perde, o empregado ou o empregador, é quem deve pagar a perícia, né? E, via de regra, o empregado ele se declara inadimplente ou sem recurso para
pagar. Então, quando você dá favorável à empresa, eu, por exemplo, eu fazia o que era para ser, certo? Então, às vezes era para o trabalhador, às vezes era para a empresa, né? E quando era a favor da empresa, a maioria tu não recebia. E lá de Jaraguá, por exemplo, eu recebia às vezes uma carta assim, para o perito se manifestar. Foi o processo, foi a empresa ganhou, o empregado foi condenado, mas procuramos, ele não tinha como pagar e tal, e o senhor se manifestar. Sabe, o que eu dizia que era uma puta sacanagem, porque, pô, tu trabalhou, tu imagina, tu vai lá para Jaraguá, gasta gasolina, gasta tempo, e tem uma cartinha para... Todo transtorno, né? Então, mas foi uma grande bagagem. Sim, né? sim. Imagina, Sim. fazer 1000 perícias, né? Sim. 1000 perícias. E no começo era muito mais de periculosidade, que os juízes não definiu o engenheiro como competente para fazer insalubridade. E só fazia, então, basicamente, fazia muito periculosidade. Uhum. Depois, mais tarde, daí a gente passou a fazer insalubridade. E porque, na verdade, quem devia fazer isso aí era o higienista. Nós não temos esse profissional no Brasil. Né? Nós temos o médico, o engenheiro que tem uma formação e uma aptidão para fazer isso aí. Né? Mas o higienista que seria o que outros países têm, né? Sim, sim. Então, a gente fazia essas perícias, depois até em Brusque eu fiz muitos de acidente de trabalho. Brusque foi a última que eu parei, até eu gostava de fazer em Brusque. Então, já parei, já tinha parado já uns 15 anos, tinha deixado de fazer perícia e tal, mas foi outra bagagem. Onde tu perguntou de perícia, né? Então, a perícia eu fiz muito assim, e no Ministério era a fiscalização. Bem no começo da minha carreira, a gente fazia avaliação ambiental, mas depois se concluiu, não é função nossa, né? A partir dali a gente passou a notificar a empresa a fazer. Então ela que contratasse, que é o mais lógico, né? Nós estávamos fiscalizando. Sim. Muitas vezes até eu fiscalizava, e daí o cara, fiscalização, não sei o quê, o empregador chorava, assim, eu disse, tu tá reclamando, mas indiretamente eu tô chegando aqui, eu tô te dando uma consultoria gratuita. É lógico, às vezes tu multava, né? Mas não era sempre. Mas tá dando uma consultoria. Se ela fosse fazer, por exemplo, com outra empresa, aqui a Sidmed, o SESI, eles vão cobrar. Eu não estava cobrando. Né? E agora, por exemplo, uma das coisas que eu quero na minha volta ao trabalho é fazer auditoria. Só que daí eu vou apontar o que ele tem, quais são os problemas que tem, como podia fazer. Pô, às vezes tu via soluções, muitas vezes eu dei dicas assim, que não era a minha função, mas eu ficava até nervoso, assim, porque tu notificava os caras iam lá atrás, contratavam, gastavam mal, né? Porque não tinha uma capacitação técnica adequada. Por exemplo, eu me lembro que isso era em relação ao conforto. Tinha uma denúncia do Ministério Público numa empresa de pescado, de navegantes, que tinha um setor com muito calor, né? A parte de funilaria, fazia lata de sardinha, coisa parecida. E daí os caras contrataram uma empresa que fez um projeto, era muito caro. Eles disseram, mas vamos fazer esse projeto. Eu disse, o Ministério Público tá em cima, nós também viemos fiscalizar e o local está muito inadequado. Mas, pois meu doutor, mas é todo esse monte de dinheiro que a gente vai gastar nisso aí. Eu disse, olha, eu não devia fazer isso aí, mas eu vou te dar uma dica para vocês. Eu já tinha feito mestrado em conforto térmico. Eles têm, e toda a indústria de pescado tem uma fábrica de gelo, né? Porque trabalha com gelo. Uhum. E eles tinham a 50 metros uma fábrica de gelo. Então, daí eu coloquei para eles, por que vocês não pegam, coletam com um exaustor na volta da indústria da fábrica de gelo, que é fresquinho, e insuflam esse ar, uma tubulação para o local que vocês têm. Daí fizeram até aquelas de plástico, assim, aqueles tubulões, assim, e insuflaram. Bom, o negócio não custou nada. Simples, né? E já conseguiu baixar a temperatura. Exato, tem que enxergar. Quando se fala em conforto térmico, você tem que fazer a leitura do que você tem ali, as tuas variáveis, avaliar calor, né? Tem o calor radiante, convectivo, tem o metabolismo da atividade, tem a velocidade do ar, Então, tudo tu vai ver o que vai te dar uma resposta melhor para você ir mais barato. Sim. Isso é um gancho até legal, Nelson. Hoje a gente, quando fala em fiscalização,
né? A empresa foi fiscalizada, às vezes chega um cliente pra gente, né, que acaba relatando essa fiscalização. Hoje, quais são os procedimentos da fiscalização, né? Como essa fiscalização ela vai acontecer? Quem define que essa fiscalização deve acontecer para aquela empresa X, Y, Z, né? De onde vem isso? Quando você chega até o local, né? Como um perito, né? Como um auditor, ele vai olhar para esse ambiente e vai definir, né, o que deve ser multado, o que deve ser autuado, o que a gente consegue dar um tempo de adequação para que isso venha a acontecer. Esse tempo de adequação, ele vai sempre acontecer, às vezes a multa já vem logo e você tem um período para me apresentar. Como é que funciona isso, assim, dentro de uma fiscalização? Bom, lógico que existe uma diretriz da ação fiscal coordenada, né? Dentro do histórico, quando eu entrei no Ministério, a gente falava assim que era fiscalização porta a porta. Uhum. Então, por exemplo, eu vi lá em Chapecó, tem a Sadia ali, vou entrar na Sadia e vou fiscalizar a Sadia. Mas daí tem a outra lá, tem a Aurora, era chamado de porta a porta. E outra demanda, essa era uma demanda sempre prioritária, mas não tinha muito, que era denúncias. Então, denunciou, o sindicato denunciou que lá na empresa tal tem tal problema, né? Aí você ia fazendo essa... e agora, acho que lá já depois de uns 10 anos, que então já acabou o porta a porta, quem chamava de porta a porta, era seria aleatório, fiscalização aleatória. E daí nós começamos a fazer uma fiscalização dirigida, né? E por isso que daí existiam os coordenadores de projetos. Eu sempre fui coordenador de projeto. Primeiro do projeto têxtil e depois do projeto de indústria. Então daí a gente focava em determinadas questões. Por exemplo, aí eu botei a questão do conforto térmico. E daí eu chegava, por exemplo, tem um item lá da capitulação de conforto térmico, tem um item de ruído. E daí aquele item da norma eu colocava na ordem de serviço do auditor. Ele ia lá, então, via aquilo diante de um planejamento, né? Por exemplo, análise ergonômica do trabalho. Não me lembro, 17.2, análise ergonômica do trabalho. Então, lá que começou, né? Eu botava esse aí, estava na ordem de serviço, ele ia ter que completar. Fiscalizada, autuada, notificada, né, no relatório dele. Então, isso existiam as diretrizes nacionais, né, determinados itens que você sempre ia cobrar, né, e existiam as regionais que eram conforme os projetos. E os projetos, normalmente, é o coordenador que definia. E nisso eu me envolvi muito, né, mas mais do que na coordenação, eu gostava de fiscalizar. Tanto que mesmo eu coordenando os projetos, eu tinha produtividade igual, às vezes até mais. Ia para campo também. Eu gostava de ir para o campo. Então, por exemplo, eu ficava planejando meio período e o outro período eu estava no campo. Mas aí a ação, quando você chega lá, o que você vai fazer depende muito. Tem auditor lá que o cara vai lá e caneteia um monte. Né? Tá irregular? Sim. Porque tu tem livre-arbítrio. Tu pode autuar de cara, tu pode notificar, dar um prazo, regularização, os prazos até 60 dias. Tu pode orientar, né? É lógico, a princípio tu vai sempre responder. Você não pode botar, por exemplo, vai botar um item da inspeção de caldeira, por exemplo. E a caldeira ali, eu coloquei aquele item ali, porque eu sabia que aquela caldeira tinha uma denúncia que não tinha inspeção. Eu botava lá, se o cara vai lá e ele vai botar orientar, não pode. Porque ali era uma situação de grave e iminente risco. E aí é uma situação que entra, uma das perguntas antes, se você, quando interdita, quando faz o embargo. Tá? Então, essas situações de grave e iminente risco eram a situação, você não tinha muita flexibilidade, você tinha que interditar. Sim. É lógico que às vezes você tem uma ação, por exemplo, você chega numa beira de um prédio ali, o cara está sem cinto de segurança. Daí chega lá e diz, desce daí, tu não pode. Mas tu pode interditar. Mas eu interdito. Tem que fazer um documento, um laudo, mandar para o delegado, o superintendente, vai sair em diário oficial.
E aí, se fizer isso aí, é uma burocracia e o cara já não está mais trabalhando naquele... Então, às vezes, tu tem que dar um jeito de ser objetivo e... Sim. E como é que funciona os treinamentos normativos dentro dessas perícias? Por exemplo, né, uma pessoa que necessita de um treinamento específico, quando tu vai fazer perícia na empresa, tu verifica esses treinamentos? sim. Tudo que está na norma ali, você... O que está na norma de treinamento, isso aí foi... não digo recentemente, né? Mas talvez no último 2 décadas, né? Que começou a se trabalhar muito. E isso é básico, porque o treinamento, um dos quesitos para o empregado estar capacitado e não se acidentar e não ter doença, ele está capacitado. E a capacitação, uma delas é o treinamento. Né? Então, isso aí é uma coisa que se via bastante. Mas daí, se você botasse... Se eu estou como coordenador, eu posso botar ali, treinamento... já boto na hora de serviço do auditor que ia fazer lá. Ou podia não botar isso aí e ele ia olhar também. Ele vai ter livre-arbítrio também para ter esse discernimento, no caso. Tanto na ação fiscal, quanto autuando, notificando, orientando. Depende muito do... Sim. E inclusive da própria capacitação, né? É muito diferente você encaminhar... porque depois que eu falei que alterou, que não teve mais especificidade para admissão em concurso, o que se faz? Hoje os auditores da parte de segurança e saúde, eles são muito seguidores do que está na norma. Né? Mas quando eu fiz o concurso, eu passei em 4º. O 2º e o 3º, eles receberam uma orientação que eu não recebi. Disseram, estudem as normas. Eu estudei a técnica. Sim. Só que a técnica é que faz a norma. Então, se tu entender a técnica, tu vai entender... porque o cara que vai fazer a norma vai fazer em cima de uma ele vai se embasar em algo, de conhecimento. Claro. Sim. Exatamente. É igual, por exemplo, se eu pego aí eu pego uma calculadora, tem que fazer uma integral, um logaritmo e tal, uma calculadora faz. Mas para eu entender por que ela faz desse jeito, assim, tem que conhecer a técnica. Fala até em calculadora, né, Nelson? Hoje, como é que a gente define quanto uma empresa vai pagar, né? Fui fiscalizado, a minha empresa foi fiscalizada. Como é que eu sei quanto eu vou receber de multa ou quanto eu vou ter que gastar para me regularizar? Isso, querendo ou não, acaba sendo importante também, né? Na NR18, 28, ela, na parte final ali, ela tem uma especificação de cada item de todas as normas. Por exemplo, tem a capitulação 4.2, SESMIT, por exemplo. Não manter SESMIT regularizada. Ali vai ter na NR28, ali vai ter especificação. Não, isso aí é infração I4, tem 1, 2, 3 e 4. Né? E daí ela entra numa tabela que vai depender do tamanho da empresa, quantos empregados ela tem, né? E do tipo da infração. Isso é uma primeira análise. Depois tem uma segunda, se ela é reincidente ou não. Ela vai para o valor máximo. Né? Então, o auditor ele não olha para tua cara e fala, não gostei de você, então a tua multa é de tantos mil. É sempre se baseando na NR28. Tá lá. Todas. Agora, é lógico, por isso que o que mais incomoda o empresário, porque ela vai analisar as multas, tem algumas que são altas mesmo, principalmente umas que são per capita, né? Por exemplo, fundo de garantia. Que não é a nossa área técnica, mas isso aí vai depender do número de empregados, do valor que você deve, enfim, isso aí são multas muito altas. Agora, o que mais incomoda os empregadores, tem muitos colegas que usam muito essa ferramenta, é a interdição. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, aqui em Brusque eu fiscalizei uma empresa que estava com a caldeira, ela tinha o operador de caldeira, ele não era capacitado, não tinha treinamento, né, de operador de caldeira. Mais ou menos como ser motorista e sem a carteira de sem CNH, né? Então, a caldeira operando sem o operador qualificado,
ela é situação de grave iminente risco, tem interdita. E uma tinturaria, se eu interditar a caldeira, parou a empresa. Para a tinturaria. Outra coisa, me lembro até que em Brusque, assim, nem fui eu que vim, eu fui lá para levantar a interdição que um outro colega fez, né? Mas ela ficou 6 meses interditada. E praticamente tudo, era a NR12. Nossa, bastante tempo, 6 meses. Isso é até legal, né, o que tu falou. Querendo ou não, como é que a gente, né, só para o pessoal também entender, explica pra gente como é que funciona essa questão de embargo e interdição. Qual que é a diferença dos dois? Elas são muito parecidas, né? A interdição é aquilo que está ligado intimamente à saúde e integridade do trabalhador. Embargo é por exemplo, você tem uma caldeira que ela não está especificada, você embarga ela. É dentro da estruturação, não é ligado especificamente ao trabalhador. Mas normalmente o que mais acontece é a interdição. Geralmente é o que mais acontece? E eu posso, né, com base em tudo isso, acabar identificando a necessidade de fechar a empresa inteira? Não somente setores como caldeira ou uma área só da produção? Toda empresa vai ter direito à defesa, né? A defesa normalmente ela pode pedir prorrogação, enfim. Mas por exemplo, que nem essa caldeira, o exemplo que eu dei antes, né? Você está interditada a caldeira. Só que indiretamente vai parar a empresa. Sim. Se não tiver calor, não tiver vapor, você não toca produz. A rama, não toca... Sim. Mas senão, normalmente você interdita o equipamento. Entendi. Ou a atividade. Entendi. E quando a gente fala, né, dessa situação assim de empresas que são fiscalizadas, tem algum setor de empresa, algum segmento em si que acaba sendo mais auditado, que acaba sofrendo mais com essas auditorias? É o setor têxtil. Não, Andrew, a gente faz um pouco mais na área da metalúrgica, ou é construção civil? Como é que é olhado isso? Tem algum tipo de... Não, na verdade, não existe uma priorização assim, direta. Por exemplo, vai imaginar na indústria de Blumenau, o têxtil é prioritário. Sim. Você vai lá para a indústria Joinville, até quando eu era coordenador do projeto Indústria, né? Daí eu fazia era todo o estado, né? Fazia as metas, definições de atividades de fiscalização de Joinville, fazia muito, priorizava muito mais a metalúrgica, mais a metalmecânica, né? Vai sempre do segmento, então, da região. No oeste é agroindústria. Sim. Porque qual é o objetivo maior? É você atingir o maior número de trabalhadores possível. Então, por exemplo, se têxtil é muito forte em Blumenau, tu pega a empresa que nem a Hering, 10 mil empregados. Então, você faz uma fiscalização na Hering, está atingindo 10 mil pessoas. Agora, por exemplo, vai fazer um têxtil lá em Chapecó, é uma confecção de 10 empregados. Então, vai queimar um cartucho para atingir 10. Sim. Então, querendo ou não, é todo um processo, né? Tempo de trabalho. Porque o objetivo é justamente tu atingir o maior número de trabalhadores assistidos, né? E já aconteceu nessa tua carreira de visitar mais de uma vez, teoricamente, né? Uma visita em algumas empresas? Tem uma empresa de Blumenau. Uma reincidência, né? Tinha uma empresa de Blumenau que era muito interessante. O presidente do sindicato era funcionário da empresa, né? E aí, como a demanda por denúncia era uma coisa que a gente atuava sempre, naquela época, né? Toda semana tinha uma denúncia porque ele brigava com o patrão lá, que era inimigo dele, daí fazia a denúncia. Aí protocolava, daí tinha... Nessa aí, porque existe o livro de inspeção do trabalho, né? São 100 páginas. Aquela empresa lá, é uma tecelagem grande. Aquela eu me lembro que era o livro de inspeção campeão ali, tinha mais de 70 páginas. Assim. Pois geralmente eu vejo o livro... 30, 40 era eu. Eu vejo o livro de inspeção geralmente de cliente, tem 5, 6 páginas preenchidas. Imagina, essa daí tinha bastante. Mas porque não havia um acordo, uma relação boa entre o... E essas inspeções geravam multas também? Uhum. Multa sim.
Independente, podia até achar alemão. O sindicato tá abusando, tá pedindo toda hora, mas daí chega lá, tá irregular, ele denunciou. Não tem muito o que fazer, né? Se tá irregular, tem que se adequar. Sim. Ou você se adequa, ou você... É multado. Ou é multado. E como é que essas fiscalizações, elas impactam as pequenas e médias empresas? Que a gente está falando aqui, a maioria são grandes empresas, né? Inclusive já citou Sadia, já citou várias empresas grandes, Ering e tudo mais. Mas as pequenas e médias empresas, como é que ela muitas das pequenas e médias, elas vão muito na carona, né? Vão muito na carona. E até porque, como eu disse, imagina, a pequena quantidade de auditores que se tinha, não consegue chegar nelas. Sim. É impossível, né? Pegar essa aí que foi muito fiscalizada, mas imagina, eu trabalhei 30 anos em Blumenau, 70 páginas, até nem é muito. É verdade. Essa é a maior. Mas normalmente, empresa grande. Agora, as pequenas, é muito difícil. Hoje é um pouquinho diferente. Com o advento da fiscalização indireta, né? Então, daí você já manda, o sistema já manda a notificação para todos. Sim. Então, vamos dizer, mesmo que tem muita coisa online hoje em dia, né? Então, vamos dizer assim, que eu nem vai olhar, assim. Mas eu notifico a empresa que tem 5 empregados lá. Tem que fazer o PCMSO. Tá lá, tá na prioridade. Manda pra gente. Ele manda o arquivo online, então. Às vezes só vai para uma caixa lá e é igual como era antigamente. As CIPAs todas eram registradas. Tinha um arquivo enorme lá no Ministério do Trabalho lá. E era tudo registrado. Mas aquilo lá se perdia. É só botava numa caixa e... São protocolos, né? Que tinham que ser seguidos. Exato. Mas as empresas tinham que fazer. Mas como tinha o prazo para apresentação, daí essas eram obrigadas a fazer. Sim. Entendi. Tu comentou bastante, né, sobre essa tua questão de ser muito ligada à parte de higiene ocupacional, né? Por conta da tua formação, por conta dos cursos que foram feitos na Fundacentro, à época, né? Como é que a gente faz? Né? Como é que vocês tratavam, na verdade, essa questão de exposição a agentes químicos naquele período? Né? Então, querendo ou não, as coisas mudam muito, né? A higiene ocupacional, ela se atualizou demais com o passar dos anos. Querendo ou não, tem muitas coisas a melhorar ainda, né? A nossa NR15 poderia passar aí por uma retificação, né? Ser olhada com bons olhos para rever alguns pontos, né? Que gera muita incerteza ainda nos profissionais da área. Mas como é que era naquele período, assim? Como vocês olhavam para a NR15, talvez? Ou para a higiene ocupacional? A exposição aos químicos mesmo? A empresa não tinha quantificações aos agentes, não tinha um controle... Como é que era avaliado esse tipo de situação? Isso aí ia muito em função do auditor que fazia esse trabalho, né? Por exemplo, eu tinha essa facilidade, porque eu tinha esse conhecimento, essa expertise, né? Mas, vou dar um exemplo. A região aqui próxima de Calçados, aqui em São João Batista, né? Calçados, você trabalhava com muito químico, né? Na época, a cola, antes, era cola com solvente... E nessa ocasião, eu era coordenador do projeto e eu mandava um colega meu lá de Florianópolis. Ele era a formação dele engenheiro civil. Foi o primeiro aprovado no concurso. Ele era professor, inclusive, da Escola Técnica Federal, na área de segurança e saúde. Então, ele tinha um conhecimento, mas o conhecimento dele era muito mais para a parte de segurança. A parte de higiene, ele não tinha essa expertise. Sim. Né? Então, daí, eu mesmo coordenador do projeto, eu via, mas ele não está fazendo isso ainda. Mas não fazia porque ele não tinha essa expertise, né? E aí, eu comecei a ir lá para São João, né? Daí a gente revolucionou lá. Revolucionou, mudou um monte. Aí disse, lá vem o Nelson de novo. Mas que é uma coisa que eu fazia essa leitura do que tem que avaliar. E mesmo o que a gente mais via lá, e algumas empresas que eram atendidas por prestadores de serviço e tal, uma vez até um prestador veio lá conversar comigo, que eu tinha multado a empresa, uma das empresas, né? Ele disse, ele era bem meu amigo até. Multou meu cliente e tal. Eu disse, mas tá fazendo errado, né? Tu tá avaliando o que não precisa avaliar e tá deixando de avaliar o que tem que avaliar. Ele não tinha o conhecimento, a expertise de detectar o que ele ia
De olhar para isso, né? codificar. Exatamente. Sim. Então, daí fica aquele negócio. Daí é como se... como análise ergonômica. Eu comecei a cobrar análise ergonômica. E lá, é bem nessa época que eu estava aqui. Calçados entrou no meu projeto lá. E daí... eu me lembro que tinha uma pessoa, uma psicóloga, acho que fazia... Psicóloga não, uma fisioterapeuta. Mas fazia laudo, assim, análise ergonômica, mas a vontade que dava, assim, ele pegar, tá tudo errado, não tem nada, não tem sustância aqui, né? Sim. Mas daí eu vou ter que fazer o trabalho para eles, né? Então, no começo, eu disse, começou, tá fazendo alguma coisa, tá mantendo uma preocupação, isso sempre é importante também, né? Mas você mostrar que quer melhorar, né? E é lógico, claro, daí o cara nunca ouviu falar de ergonomia. Vem fiscal e pede análise ergonômica. Fazer para atender esse cara. Daí ele pega o orçamento mais barato. Sim. E aí tem de todo profissional no mercado, né? Exatamente. Tem desde o bom até o péssimo, né? E o cara, para achar, é igual quando tu vai comprar um sapato, né? Pega um sapato italiano, croma, ou um croma alemão lá, é outro padrão, né? Agora tu vai ali no camelô, tu pega... Sim. Aí tudo é... Sim. Opa! É do remédio. Ô Nelson, e aproveitando, né, querendo ou não, você é mestre em ergonomia, né? Muita da tua experiência passa por essas questões ergonômicas. Hoje a gente tem um mercado cada vez mais preocupado com questões ergonômicas, até para garantir, né, o conforto do seu colaborador. Tem coisas que estão muito em pauta, né? Hoje, vários profissionais da área estão com muito medo, né, do que a atualização da NR1, a interação com a NR17 acaba trazendo. Mas como é que questões básicas de ergonomia, como adequação de mobiliários, até mesmo a iluminação de um ambiente, acaba influenciando dentro da vida do colaborador, da vida desse funcionário, desse trabalhador, até para ele ter, né, um ambiente de trabalho mais seguro e confortável para ele. Como você falou antes, né, sempre focou nessa questão de conforto realmente, né? Então, querendo ou não, às vezes as pessoas não dão muita bola, né? Um apoio de mouse, uma elevação de tela, uma cadeira com regulagem. As pessoas às vezes acham que, não, isso aí é balela. Mas querendo ou não, né, se tem uma necessidade, é porque tem muito estudo por trás disso também. É verdade. Na verdade, foi quando me propus a fazer o mestrado em ergonomia, eu foquei as disciplinas que eu cursei, elas me abriram portas também em outras especificidades. Por exemplo, eu já tinha feito algumas, eu era muito amigo, trabalhava junto com o professor Samir Gerges, que é uma sumidade em ruído, né? Eu fiz em conforto térmico, eu tive disciplina de conforto lumínico, psicologia do trabalho, está intimamente ligado hoje à questão, por isso que eu sempre dei muita importância a essa questão do psicossocial. Muito embora não estivesse caracterizado, agora está dando esse rebu, esse auê, mas já era uma demanda que existia, né? Quando eu fazia, a gente fazia para a faculdade, a gente fez algumas avaliações de análise ergonômica, né? Eu sempre incluía e criticava, pedia para que outros fizessem, mas eles não tinham essa expertise, né? E também levasse em consideração nas análises ergonômicas do trabalho a questão da psicologia do trabalho, que é uma questão intimamente ligada às questões psicossociais, e a questão de conforto também estão ligadas a... mas isso aí é uma coisa que você vai fazer se você tem conhecimento, né? Sim. É muito mais fácil, por exemplo, você pega um programa ou faz um questionário, isso das questões tecnicistas, né? Não é simplesmente você tratar o homem como um robô, e sim, por isso que hoje entra muito o foco das questões psicossociais é tratar a gente como gente, né? E às vezes você está uma empresa linda, bonita, mas daí você tem alguma insatisfação, você recebe muito pouco. Você tem problema em casa que a empresa às vezes não tem assistência que outra tem. Eu me lembro das empresas lá em Blumenau, quando eu cheguei,
elas tinham hospitais dentro das empresas. Tinha psicólogo. Hoje não. É por redução de custo, não deu aquela crise têxtil, né? Hoje ela tem o médico do trabalho, tem o pessoal do SESM, né? Quando tem e não acumulam outras funções, né? Mas a ação, essa ação de integração, por isso que tu via antigamente as empresas, o cara trabalhava 20, 30 anos, se aposentava, entrava na empresa e aposentava, né? Hoje não, cara, é mais um negócio, claro, o cara tá me tratando mal, eu vou para outra. Sim. Né? Então, essa questão humana, né, e de ligação, de afinidade no trabalho depende muito desse tipo de gestão humana, né? E aí a ergonomia, eu sempre focava muito, por isso que eu gostava da psicologia do trabalho, que depois me ajudou muito, porque teve uma fase no Ministério do Trabalho que eu trabalhei, que quando eu estava na chefia, eu era chefe da seção de relações de trabalho, né? Eu fui da fiscalização do trabalho e fui um tempo, acho que durante uns 3 anos, de relações de trabalho, que fazia a negociação. Então, toda a database ou conflito trabalhista, deu uma greve, daí tu ia fazer a mediação. E aí você se colocava na posição das partes, né? Tem interesse, cada um tem o seu interesse. É uma database, o empregado quer que aumente o piso. O patrão quer que mantenha ou baixe até, né? E aí, por exemplo, esse conflito de interesse você tem que negociar. Até porque você tem que chegar sempre numa solução que a gente chamava nos cursos que eu fiz, né? A negociação é ganha-ganha, que as duas partes ganham. Uhum. Toda vez que tem uma negociação, ganha-perde ou perde-ganha, uma massacra o outro e o outro estoura. Uhum. Não adianta. Né? Algum vai colapsar. Exato. E aí, daí você acabou a relação capital-trabalho. Sim. Ela não pode, os dois têm que ser. Mas para isso você tem que ter uma relação. E isso a ergonomia me ajudou muito. Porque como eu muito embora engenheiro normalmente é cartesiano, né? Exatas. Exato, né? E eu já estava nessa parte de relações de trabalho há um determinado tempo, comecei e estava fazendo ergonomia, e a escola de ergonomia da Universidade Federal, que é ligada à engenharia de produção, ela está dentro da engenharia, mas todos os professores que criaram essa pós-graduação lá em ergonomia, eles tiveram a formação, a maioria na França, alguns na Inglaterra, e eles eram e a França é muito da ergonomia cognitiva, enquanto que a americana é a tecnicista. A tecnicista é essa, você medir os equipamentos e tal, mas meio que trata como robô também. Uhum. E a cognitiva trata mais como humano. E é nesse caminho que a carruagem está trilhando. Sim. Querendo ou não, essa questão do psicossocial, ela realmente tem como objetivo exatamente isso que tu falou, né? Tratar pessoas como pessoas, né? A avaliação realmente dos riscos psicossociais. Querendo ou não, a gente teve um aumento muito grande da pandemia para cá de afastamento por conta de doenças, né? Relacionadas a realmente, às vezes, um excesso de carga horária, né? Uma cobrança excessiva, uma falta de flexibilidade, né? Eu já vi aí em empresas a pessoa ser desligada porque teve que acompanhar o filho ao médico, né? E esse filho estava sofrendo com câncer. Então, assim, essa falta de tato, muitas vezes, faz com que as pessoas elas não tenham também esse pertencimento, né? Esse sentimento de pertencimento. Por isso tá cada vez mais difícil realmente tu encontrar pessoas aí com mais de 15, 20 anos de empresa hoje em dia. Coisa que, né, há alguns anos atrás era comum, né? Meu avô fez carreira na Klabin, né? Então, querendo ou não, com muito orgulho, né, de falar isso, de encher a boca para falar que trabalhava naquele local. Mas, enfim, essa questão realmente do psicossocial. E hoje ela tem essa interação com a NR1, né? A NR1, na verdade, trouxe isso como uma alteração. E essa interação ela vai acontecer junto à NR17, né? A gente consegue ver análises ergonômicas tratando de maneira individual, né? Realmente olhando para isso, fazendo entrevistas, né? Como é que tu acha que o profissional hoje no mercado
ele deveria se preparar, né, para essa mudança que vai acontecer ainda em 2025? Eu acho que, na verdade, eu tenho um receio, assim, da maneira como vai funcionar, né? Eu acredito que ela vai ter uma ação muito parecida com o mapeamento de riscos, né? Porque ela vai ter que ter essa parte de interação, questionário, enfim, para a empresa conhecer o que o empregado está sentindo, até porque, se está sentindo se o empregado está insatisfeito e tal, mas se tu não tiver essa leitura, não vai conseguir intervir. Então ela tem que ser dentro de uma relação mais interativa, né? E aí eu tenho receio de que a coisa passe a ser muito formal, como é muitas das análises ergonômicas, como é muito mapa de risco. E para gaveta, né? Exatamente. E para gaveta. É uma coisa formal, temos aqui o documento aqui. Sim. Mas não, a ideia é boa. Mas em algumas empresas eu acredito que até vai funcionar. Mas na grande maioria eu tenho um certo receio. Só que às vezes o tempo, como diz, o tempo é o senhor da razão, né? Várias normas, eu nunca me esqueço da NR18, que hoje você vai em construção civil, é uma indústria mesmo, né? Pô, uma coisa... E quando eu cheguei em Blumenau, a gente brigava para botar o peão usar sapatão. Ele não trabalha se não tiver, né? Não entra no canteiro? E outra, daí eu me lembro, tinha uma costura boa lá em Blumenau hoje, mas depois já assumiu como já os filhos. Mas na época eram os italianos, né? Eles faziam... davam calçada pro cara, assim, às vezes davam... O cara calçava 40, ele dava um 38. Não tinha como, né? Daí eles, mas o cara reclama que dá calo. Assim, mas olha o tipo de calçada que você dá. Não dá pra fazer, assim, solo de pneu e aqueles couro de... não tem condições daí também, né? Daí, então... Hoje não, hoje tem calçado de segurança, tu vê, dá pena até botar no trabalho e... É mais confortável que muito tênis por aí. É mais confortável que muito tênis. Então E na época era uma utopia, né? Tu olhar pra NR18 e, tudo isso aqui vai ser seguido, cercamento de tapumes. E até eu, como prevencionista, quando chegou a NR18, nós estávamos lá no Manambaia, foi um treinamento que nós tivemos, meu Deus, isso aí não vai dar certo. Mas deu. NR12. Exato. Pô, NR12 eu participei de muito simpósio, muita reunião lá em Brasília também, eu participei um pouco do grupo técnico lá. Mas tinha uns aí que eram muito influentes, o pessoal de Caxias do Sul, lá, mas eram muito bons também, né? E eles, não, nós temos que arrochar. E arrocharam. Mas isso é demais. A gente fica pensando que é demais, mas começa assim, mais ou menos com a história assim, bota o bode na sala e depois tira o bode. Daí ficou bom. É verdade. Querendo ou não, a NR12, a NR18 são normas complexas, né? Se você olha com uma visão mais retilínea do negócio. Quando você olha para algo mais amplo, querendo ou não, elas têm sim as suas justificativas, né? Para ter aquilo ali. E Nelson, a gente sabe, né, que tu já visitou, na verdade, né, vários países do mundo. É uma pessoa muito viajada, adora fazer turismo e tudo mais. E eu, como profissional da área de segurança também, às vezes eu vou para algum lugar, né? Vou numa festa, vou visitar algum espaço, a gente já começa a olhar, né, para questões de segurança, né? Então, tu olha, aqui tem um extintor, aqui não tem, aqui tá faltando alguma coisa, a porta desse prédio não é corta-fogo, né? Essas são manias, assim, que a gente vai criando por trabalhar na área. E tu, né, com toda essa experiência que você tem na área de segurança, nessa área de perícias, de fiscalização do Ministério do Trabalho, como é que você enxerga esses países, né, que você visitou com relação à segurança? O Brasil tá bem nesse ranking? Ou a gente tá muito atrás dos países do primeiro mundo? Ou a gente tá no caminho certo? Tem muito a evoluir, ou é muita burocracia, como a gente falou, né? Tem muita coisa que acaba sendo solicitada nas nossas normas, que elas acabam sendo engavetadas, né? Então, às vezes a ideia é até boa, mas ela não funciona, porque acaba virando ali só um papel, só um documento.
Mas e essa avaliação, né? Olhando para os países que você já visitou, como é que a gente consegue trazer para dentro da nossa realidade do Brasil? Bom, de fato, assim, a minha grande paixão é viajar, né? É porque é conhecimento. E eu tenho uma sede de conhecimento, assim. E daí eu tô no meu... Tenho o meu mapa lá com os alfinetes lá e eu tô na metade do mundo, em 100 países, né? Mas... 100 países. E daí eu sempre traçando metas, né? Daí, por exemplo, já esse ano já tem alguns que eu tenho interesse de visitar. E nisso a gente sempre, lógico, tu foca naquilo que você tem interesse, né? Um deles é a parte cultural, sempre eu estudo antes no país, assim, vejo o histórico e tal, porque a hora que tu vai ver um monumento lá e tal, daí tu entende, Uhum. né? Não vê aquele negócio aleatório, né? Mas, quando tu perguntou nessas viagens o que a gente sente, eu tenho uma convicção muito grande que tudo é conhecimento, e às vezes o conhecimento vem de tu estudar ou de você ter uma bagagem, né? Por exemplo, aqui na nossa Santa Catarina é um estado que é diferenciado. Por que é Uhum. diferenciado? Tenho absoluta certeza é por causa da cultura. Os imigrantes que vieram já com conhecimento, né? Uhum. Já vieram com conhecimento da Alemanha, da Itália, enfim. E tu percebe isso aí, eu percebia na fiscalização muito nitidamente isso aí, por exemplo, que eu fiscalizava, no começo, antes de eu coordenar os projetos, eu fiscalizava só no Vale do Itajaí. O Vale do Itajaí também é uma amostragem bem interessante, né? Você pega no Vale do Itajaí, tu pega, por exemplo, uma cidade como Taió, italiana, tu pega Salete, alemã, pega aqui Brusque, que tem alemão, italiano, né? Jaraguá, só alemão. Uhum. Praticamente alemão, não tem nichos italiano. Daí tu pega aqui no litoral mais o caboclo ou o açoriano, né? E isso aí são tudo culturas diferentes. O que ele traz, que o meu pai me ensinou, que aprendeu com o avô. E por isso que eu sempre senti assim, era mais fácil tu fiscalizar uma empresa de alemão do que de uma de italiano e uma de português. Por que eu falo isso aí? O alemão, ele é muito normativo, né? Uhum. E o que eu estava cobrando era a norma, né? Então ele não... Chegava lá, aqui tá errado, cara, isso aqui é uma multa. Mas doutor, eu não sabia. Então me dá um prazo? Dou prazo, eu sempre dá muito prazo. Ele ia lá e fazia. Agora, por exemplo, o italiano é latino, que é uma característica do latino. Aí dá uma choradeira e tal, daí tu te cansa um pouco, mas depois ele vai lá e faz. Sim. Agora, tu vinha no caboclo, no litoral, os peixeiros, coisa assim. Podia já preparar a multa e não perder tempo, porque o cara não ia fazer, te enrolar e não ia fazer. Japonês, tinha uma empresa japonesa que tem aqui, a Takata, facinho de segurança, já Uhum. vou falar. Sim. Eu fui lá, é uma empresa, um exemplo, né? E o japonês é muito mais regrado, muito mais normativo que o alemão, Uhum. né? E eles são, é isso, né? E eu me lembro quando eu fui em 2006, eu fui para Tóquio, ver o Mundial, meu time jogou contra o Barcelona. Colorado? Colorado. Colorado. E aí que me chamava a atenção é o seguinte, tinha uma avenida no hotel que a gente às vezes ia jantar, né? E tinha um restaurante que eles queriam sempre num restaurante italiano que eles conseguiam comer com garfo e faca. O pessoal que estava comigo ali, né? Até pediu, Nelson, se separa da gente aí, porque assim, os caras não falavam inglês, não falavam nada, meio perdido, daí só comiam naquele restaurante. E ali tinha uma avenida grande, mas de noite não tinha movimento. Mas tinha a faixa de pedestre, e quando dava verde, para passar, e quando dava vermelho, os brasileiros aí, não tem carro, tudo atravessava, né? Sim. Agora o japonês Padrão, não, né? cara. O japonês cava tudo. Podia não ter. E a hora que dava o verde, assim, saía parecia um formigueiro, assim, ligeirinho, Aquele assim. mundo de gente. Mas é a Aham. cultura. Então, por Sim. isso que eu digo, nessas viagens, tu vê, todo o resultado está muito no conhecimento. E o conhecimento está na cultura. Que não deixa de ser um conhecimento que o teu pai te ensinou, porque ele aprendeu com o teu avô, que aprendeu com o bisavô, enfim. Então, esse conhecimento é que te leva a ser diferente, né?
E nesse país você vê. Nunca me esqueço, uma vez lá na Itália, né? Cheguei tava no estacionamento, mas um carrão, assim, sei lá, que era Lamborghini, não lembro que carro era. O cara abriu o porta-mala, começou a tirar equipamento de segurança. Ele era pintor, cara. Equipamento que ninguém usava aqui. O cara tirou um monte ali, se fardou ali no estacionamento e foi fazer o trabalho dele. Então isso aí já é princípio, é educação. Sim. Né? Sim. E agora tu vai... Quando eu falei Santa Catarina é diferente. E por isso que dá menos acidente. Agora tu vai lá pro norte, nordeste. Sim. Mas é cultura. É uma curiosidade até, né? Querendo ou não, Santa Catarina é o estado mais fiscalizado quando a gente olha, né, para os indicadores. E além disso, o Vale do Itajaí é a região de Santa Catarina mais fiscalizada. Ou seja, a região do Vale do Itajaí é a região mais fiscalizada do país. Né? Quando a gente fala em fiscalizações, e querendo ou não, a recorrência de fiscalização faz com que as empresas tenham um pouco mais de cuidado, né? Para quando essa fiscalização vir a acontecer, ela tá preparada, né? Então ela vai se prevenir um pouquinho mais. Mas, Nelson, a gente gostaria de agradecer muito, tá? Agradecer muito. Obrigado, de muito coração obrigado mesmo. Foi incrível, né, o bate-papo aqui. A gente queria que isso fosse algo mais orgânico, mais intuitivo mesmo. E querendo ou não, facilita muito para que isso aconteça, né? Então a gente gostaria de te agradecer. Esse é o primeiro episódio, né, do Beta Conecta. É um projeto do Beta 4 Soluções. O nosso intuito aqui é trazer, né, para o nosso público conhecimento, trazer de uma forma menos formal assuntos que são, de certa forma, complexos e sim. Né, não dá para tu pegar e só ler e achar que tá entendendo, né? Tem que ter a interpretação. E ter uma pessoa como você aqui na mesa facilita muito para que essa interpretação ela se torne algo mais fácil de digerir, tá? Então, muito obrigado mesmo. Felipe, é isso, né? Só agradecer, muito obrigado de coração. E, inclusive, a gente tem um presentinho pra ti, pra gente dar depois. E agora é um momentinho teu, se tu quiser agradecer aí, né, dar as considerações finais, pode ficar à vontade. Bom, pessoal, antes de mais nada, agradecer vocês, né? É uma satisfação, ainda no momento que eu tô voltando para ativa, né? Pois é. Posso até fazer um comercial. Claro, né? O espaço é seu. Claro, o espaço é teu. Então a nossa ideia é colocar essa expertise que a gente tem, principalmente naqueles que querem uma coisa diferenciada, né? Porque... E a gente conheceu muitas empresas, né, que têm essa vontade e estão num nível que pode ter um upgrade, assim, bastando ter um pouquinho de vontade e tal, e a gente pode contribuir. E aí, então, o nosso objetivo é dar consultoria, auditoria. A gente vai tentar, num primeiro momento, entrar em contato com contabilidade, com sindicatos. Por exemplo, aqui em Brusque é a CIB também, né? CBR, né? Sim. É esse tipo de... E daí aqueles que muitas vezes eu encontrava pessoas, pô, voltar, tu fala para mim e tal. E a gente tem certeza que pode contribuir, né? E tá muito bom a vida de aposentado, tá, mas já tá cansando. Não Quanto tempo aposentado? Eu já tô, deixa eu ver, 7 anos. 7 anos. Pô, é bastante tempo, né? E não bastante. Né? Trabalhou bastante também. Mas querendo ou não, né? Tendo o conhecimento que tu tem, a pessoa às vezes acaba... A coisa, e tudo se você tem o conhecimento, assim, tudo amadurece facilmente, você pega. Porque é a técnica. Sim. Não é uma... você fala, às vezes é legal, mas o legal vem em cima da técnica. Ontem, quando eu peguei e assisti a palestra da NR1, eu disse, fácil, já fazia isso aí, já. Sim. Entende fácil, né? Uhum. E daí você pode... algumas áreas que a gente tem um conhecimento específico, o pessoal querendo, é como se fosse uma consulta médica, né? Era o primeiro passo. Diz, o cara quer, daí tu vai lá, tu faz uma leitura e tal, o que ele está fazendo? Está fazendo errado? Está fazendo
podendo melhorar, você faz análise do que ele está fazendo, como ele está gastando bem, mal, né? Como ele pode melhorar. Que o objetivo é ter a resposta do melhor ambiente de trabalho, o melhor resultado no trabalho e com um lucro maior. E é isso que a gente pretende colocar à disposição, né? Uhum. Quando você souber de alguém que também queira ser... Pode deixar. É como se fosse como se fosse um médico que está voltando a atender, né? Sim. Daí a gente vai atender uma consulta, fazer Uhum. auditoria, eu já tenho 2 colegas lá em Balneário que fazem esse serviço, assim. Eles aposentaram, e daí tu vai lá fazer o trabalho que eu fazia. Só que hoje eu não multo. Eu só mostro para ele Exato. em que ele pode ser multado Uhum. e em que ele pode ter lucro fazendo decente. Sim. Né? Porque antes não era o meu papel orientar. E como eu disse, eu dava às vezes uma auditoria gratuita, né? Consultoria gratuita. E agora não, agora eu vou fazer um trabalho. Né? Sim. E vamos lá à disposição. Que legal. Claro, claro. Muito bom. Show de bola, agradeço. Nelson. Muito Então obrigado, é isso tá? aí. É isso aí, gente. Se assistiu até agora, curte, comenta, compartilha. Quem comentar vai ter Pix, hein? Não, tô brincando, não tem Pix. Mas comente e compartilhe. Mas obrigado, Valeu, pessoal. galera. Muito obrigado e até mais.